muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando sempre de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente traz uma nova temática para discutir com você de casa, com o auxílio dos nossos especialistas, trazer informações que vão esclarecer aí e fazer com que seu dia a dia seja muito melhor, que você tenha mais qualidade de vida. Então, muito obrigada a você que nos acompanha sempre aqui na programação da SIC TV. Bom, climatério e menopausa não são sinônimos. Climatério é uma fase de limites imprecisos na vida feminina. Compreende a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo. Menopausa, ao contrário, tem data para começar, a da última menstruação da vida. Então, para esclarecer as nossas dúvidas sobre esses dois momentos, a gente está recebendo hoje a ginecologista e obstetra, a doutora Nara Brito, que é muito bem-vinda aqui com a gente. Pode chegar, doutora, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer pelo convite. Muito bom a gente poder falar sobre estes dois momentos na vida da mulher, né, doutora? Trazer a temática à tona. Grande momento, um dos momentos da vida da mulher que nós somos cíclicas e vivemos vários momentos da vida. Então vamos sentar para a gente conversar mais à vontade e esclarecer esse tema e pedir até a atenção também dos meninos, né? Os homens também são muito importantes. Dos homens, né? dos filhos, dos parentes em geral, das pessoas que convivem com a mulher na faixa etária do climatério, porque hoje nós estamos falando especificamente do climatério, mas nós mulheres somos cíclicas e temos vários outros nuances que é bom que os homens, a família, a sociedade tenha conhecimento para que entenda o que é um ser cíclico. Então, existe diferença entre climatério e menopausa, né? Defina para a gente, então, doutora, em que idade o climatério pode iniciar e o que seria o climatério? Olha só, a idade comum é entre 46 até 52 anos. Porém, algumas mulheres podem ter essa idade anterior, então assim, pode começar com 35, 40, isso vai depender da genética de cada mulher. E tem mulheres que começam com 50 anos, então assim, não tem uma idade certa e definida para cada mulher. Existe uma estatística que nos leva a crer que entre 46, 47 anos até 53 anos, a mulher vai passar por esse período. E o climatério em si é um conjunto de sinais e sintomas, não é uma coisa só. A gente vai ver que tem alterações mentais, alterações no físico, alterações no organismo dessa mulher, inclusive na distribuição da gordura corporal, que nos leva a crer que ela está entrando na fase do climatério. Já a menopausa é a última menstruação que ela vai ter. Então, assim, todos os meses, teoricamente, a mulher vai menstruar. Vai chegar um tempo que ela vai parar de menstruar. Então, quando ela menstruou e falhou 6 meses dessa menstruação, ainda não é a menopausa. Por quê? Porque a menstruação ainda pode vir depois de 6 meses. Aí veio com 8 meses, não foi a menopausa. Aí conta essa data de 8 meses. O que é a menopausa? Veio a menstruação e ela contou na tabelinha lá no calendário, igual as vovós faziam, que eu anotava no calendário, ela contou e ficou 1 ano completo sem menstruar. Aí sim é a menopausa. Então, a menopausa é a última menstruação da vida da mulher. É um diagnóstico feito retrógrado. Então, a gente tem como saber depois que aconteceu. Falando nos sintomas, né, a gente tem aí a lista dos sintomas do climatério para que a gente consiga entender, na verdade, o que significa esta fase da vida da mulher, né? Tem fogachos ou ondas de calor, oscilação de humor, flutuações no ciclo menstrual, sensação de inchaço no corpo e mamas, dores fortes de cabeça. Esses são os principais sintomas? São os mais comuns, porém, nem todas as mulheres vão os ter. Porque fogacho ou ondas de calor, tem mulheres que não sentem absolutamente nada. E acreditam que não estão no climatério, ou que passaram o climatério sem sintomas, porque o que mais a mídia divulga é o fogacho. E o que é o fogacho? É um calor, uma agonia que vai dando na região do tórax e vai subindo para o pescoço e vai subindo para a face. Algumas chegam a ter um rubor, uma vermelhidão e um calorão e não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem banho que dê jeito, que é de dentro para fora. Tem até a expressão, né, de quando as pessoas falam que estão com calor, tá na menopausa. Tá na menopausa. E até confuso, né? Seria do climatério. Isso, e às vezes pode ser confundido até com crise de ansiedade. Porque tem muitas mulheres que chegam até no consultório com 35 anos e dizem assim, doutor, eu acho que eu estou na menopausa.
que na verdade eu acho que eu estou no climatério. Por quê? Porque eu estou sentindo umas ondas de calor. Mas as ondas de calor, essa questão da ansiedade, de ficar com esse rubor, também pode ser sinal de uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Então, por isso que tem que ser, que é o conjunto de sintomas. Não é um sintoma isolado. Eu estou tendo fogacho, eu estou no climatério. A mulher, ela não vai chegar na menopausa sem passar pelo climatério, porque o climatério, entre os sintomas, ele inclui ali a flutuação Isso. É porque tem sintomas que são tão sutis que ela não percebe. Por exemplo, ela pode não ter as ondas de calor, mas ela pode ter uma redução da lubrificação vaginal. E aí ela vai usando lubrificantes e aquilo ali para ela não está incomodando. Às vezes ela tem uma dor de cabeça e como as mulheres já têm a tendência de ter dores de cabeça, então ela acha que aquela dor de cabeça é normal, que toma um remedinho. Então, assim, às vezes ela acha que nem está no climatério, sendo que algumas mulheres nem têm alteração no ciclo menstrual, a não ser quando para de uma vez. Então, ela acha que não teve sintomas nenhum. Esse ponto que eu também ia perguntar, doutora, entre os sintomas do climatério, volta ali, por favor, os sintomas do climatério, só para reforçar, porque a gente fala ali, as flutuações no ciclo menstrual. E você mencionou que para chegar e contar a menopausa, eu preciso saber a partir de 1 ano quando foi a última menstruação. Então, pode ocorrer de repente, a mulher menstruar a cada 6 meses, ter algo bem confuso ali nesse ciclo, nessa fase? O que pode acontecer? A mulher pode ter a sua menstruação, começar a ter diferença na menstruação. Então, ela todo mês menstrua certinho, mais ou menos na mesma data, mais ou menos na mesma época. Aí começa a atrasar a menstruação uns 20 dias, começa a atrasar 60 dias, começa a atrasar 90 dias. Essa menstruação que ficaria 5 dias, ela fica menos ou mais. A menstruação também pode adiantar. Ela pode ter uma menstruação e com 20, 25 dias depois ela ter outra menstruação, sendo que o ciclo dela não era desta forma, porque a gente tem que comparar o ciclo como era antes. Então, é por isso que é importante a mulher anotar, tem aplicativo de celular, tem os calendários, então anotar o primeiro dia que a menstruação veio. Aí, assim, a gente consegue fazer o diagnóstico da menopausa e consegue fazer outros diagnósticos, como outros problemas relacionados ao ciclo menstrual. Muito bom. E porque todos esses sintomas acontecem, você vai entender depois do intervalo, que é bem breve, não saia daí que a gente volta já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre menopausa, para que todos entendam, então, que fase é essa da vida da mulher. Na verdade, a menopausa ocorre após o climatério, que é onde acontecem diversos sintomas que podem alterar a qualidade de vida das mulheres e de todas as pessoas que estão em volta dela. Então, a gente está recebendo a doutora Nara Brito, que é ginecologista e obstetra. A gente pontuou bem ali no bloco anterior, doutora, a questão dos sintomas que podem aparecer de forma mais suave ou de forma mais intensa com algumas mulheres. Por que eles ocorrem? Porque a mulher está passando por um período onde ela está produzindo menos hormônios do que geralmente ela produziria. Então, os ovários, ele tem data de validade. Nós nascemos com os nossos ovários, já com os folículos todos prontos, para ir se amadurecendo, eles vão amadurecendo ao longo da menacme, que é ao longo da vida reprodutiva dessa mulher. Geneticamente, nós somos determinadas quando é que esses ovários vão parar de produzir esses hormônios. Então, há uma queda na produção dos hormônios. E o cérebro, principalmente o tronco cerebral, ele é muito sensível a essas alterações. Então, por isso que a mulher começa a sentir esses fenômenos ou esses sintomas do climatério. Nem toda mulher que parou a menstruação, que já chegou na menopausa, para de sentir os sintomas do climatério, tá bom? Então, tem algumas mulheres que já estão há 1 ano sem menstruar, porém, continua sentindo sintomas do climatério, que são esses sintomas que nós elencamos e que tem outros sintomas então, que pode ocorrer dela chegar à menopausa, mas os sintomas permanecerem. Pode acontecer bem antes da menopausa, 5 anos, 3 anos antes de acontecer a menopausa, ela já começar a sentir esses sintomas e ela acontecer a menopausa, a última menstruação da vida e continuar sentindo os sintomas e se não fizer o tratamento, esses sintomas ir piorando e cada vez mais causando prejuízos na qualidade de vida dessa mulher. Mas uma coisa é fato, toda mulher vai chegar na menopausa. Gente, eu tenho que brincar, porque vocês sabem como eu sou.
Só não chega na menopausa quem morreu. Se nós vivermos, né? Se nós passarmos, se Deus nos conceder a nossa velhice, todas nós vamos passar pelo período do climatério. Inclusive, os homens também têm a andropausa, que era um assunto bem interessante depois de ser debatido, porque os homens acham que eles são os tops de linha e que não sentem nada. Os homens também passam pelo período chamado andropausa. Doutora, eu fiquei curiosa agora, porque a gente muito se fala na expectativa de vida do brasileiro, né, do ser humano, que vem aumentando conforme a gente busca mais qualidade de vida, com a prática de exercícios, uma boa alimentação e tudo mais. Com isso, ampliando a nossa expectativa de vida, também tivemos alguma mudança comportamental ao longo dos últimos anos, de que as mulheres estão entrando na menopausa mais tarde ou não? Não. A menopausa, como eu disse, ela é determinada geneticamente. Não tem como a gente mudar o gene. Tem como a gente, pela epigenética, tem como a gente melhorar a nossa vida. Por exemplo, não precisa você tem familiares que têm hipertensão. Não precisa você desenvolver hipertensão se você tiver uma qualidade de vida legal. Manter o peso, manter uma alimentação adequada, fazer atividade física, você pode prolongar isso. Agora, o climatério não. O que pode acontecer, por você fazer exercício físico, por você ter um peso bacana, esses sintomas do climatério ser menos rigorosos com a pessoa que cuida. Uhum. Agora que já entendemos, então, a fase do climatério, né, que antecede a menopausa, que nada mais é do que a última menstruação após o período de um ano, correto, Isso. doutora? Vamos aí aos sintomas, então. A menopausa também tem sintomas? No curto prazo, o calor, alteração no humor, com possíveis episódios de irritação e depressão, tontura, dor de cabeça, baixa libido. São sintomas ali que no início são mais comuns de permanecerem. O que eu observo na prática clínica, primeira queixa é a falta do libido. A mulherada chega assim, doutora, não queria saber, se eu pudesse, eu não queria mais. Então, assim, a falta do libido é, assim, predominante nas mulheres. Tem umas abençoadas que isso não ocorre, mas na grande maioria a principal queixa é a falta do libido. Às vezes ela não tem o calor, ela não tem o fogacho nem nada, mas tem a falta do libido. Também a irritabilidade acomete bastante, a labilidade emocional. O que é labilidade emocional? Uma hora ela se sente bem, outra hora ela se sente depressiva, outra hora ela está rindo, outra hora ela está triste, outra hora ela está bem calminha, outra hora ela está bem estressada e com a paciência muito curta. Então, esses são sintomas assim, mais específicos. Tem um sintoma também que a gente tem que ter atenção, é que por essa alteração hormonal, a mulher tende a ganhar gordura na região abdominal. Uhum. Então, porque o hormônio estrogênio, progesterona, tudo vai estar em declínio. Em compensação, os hormônios androgênicos tendem a sair um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais em detrimento do outro. Então, pode acontecer pelos na região do mento, as mulheres, gente, normal, tá? Mulheres com 40, 45 anos, meu Deus, eu nunca tive pelinhos na região do mento. Pode acontecer esses pelos na região do mento, pode ela começar a acumular gordura na região abdominal, fazer aquela pochetezinha e tudo, mas isso tem tratamento. Uhum. Vamos lá, os sintomas a médio prazo, para a gente entender então essa fase, né? Além da diminuição do desejo sexual, pode ocorrer também atrofia urogenital, com afinamento e ressecamento da mucosa que reveste a vagina, causando em muitos casos dor durante o sexo. Isso. E temos também, só para a gente já entrar no clima, os sintomas a longo prazo da menopausa, doutora, que pode haver uma maior propensão não só à osteoporose, mas também a doenças cardiovasculares, pois um dos hormônios sexuais femininos, o estrogênio, protege o coração e os vasos sanguíneos das mulheres. Com a produção deste hormônio em queda, essa produção natural diminui. Vamos no primeiro ponto. A alteração urogenital é porque, como o estrogênio está em declínio, todos os órgãos e sistemas que dependem desse hormônio para poder sobreviver, para poder fazer sua função adequadamente, ele vai sofrer. Quando nós nascemos, nosso embriãozinho, quando ele é formado, o mesmo tecido do embrião que forma a vagina, forma a uretra e um pouco da bexiga. Então, assim, se está em declínio, vai estar em declínio ali na mucosa vaginal. Então, a mulher começa a ter
os sintomas urogenitais, que é o ressecamento, a pele da vagina fica bem lisinha, assim, bem sensível. Esse ressecamento leva a dor durante a relação sexual, por mais que coloca lubrificante, porque a pele está sensível. Ela pode sentir dor durante o coito ou pode sentir dor após o coito, que é uma dor embaixo do ventre. Fica mais esbranquiçado, perde a coloração e perde a capacidade de proteção, porque reduz os lactobacilos da região vaginal. Com isso também reduz a proteção da uretra, que lembra que eu falei que é o mesmo tecido embrionário? Uhum. Então tem células ali que têm os receptores desse estrogênio. Então por isso que acontece essas alterações geniturinárias. Então ela vai ter maior predisposição a infecções vulvovaginoses, né, ou vulvovaginites, que são infecções na vagina, pode ter cistite ou infecção urinária de repetição e algumas mulheres, gente, ficam fazendo exames de urina e dá lá negativo para E. coli, negativo para qualquer bichinho quando faz urocultura. Mas no exame de urina em si, aparece leucosúria, que é um monte de leucócito. E a mulher, nossa, eu vivo fazendo tratamento e nunca melhora. Não vai melhorar se não tratar a atrofia urogenital, porque isso está relacionado à atrofia urogenital. Não é uma infecção de urina provocada por bactéria. É uma alteração da mucosa que vai levar a uma reação inflamatória benigna que diminui a proteção dela e ela começa a ter essa cistite. Muito bem, a gente vai saber mais sobre os tratamentos disponíveis, né, para trazer melhora na qualidade de vida das mulheres. E a gente vai conhecer também a história da Débora, para saber como foi a chegada dela até a menopausa. Não saia daí que a gente volta já. Já de volta com o nosso programa de hoje, falando sobre menopausa, entendendo um pouquinho desta fase, os sintomas, como ter mais qualidade de vida na chegada até a menopausa. Recebendo a doutora Nara Brito aqui conosco. Então, doutora, antes da gente entender como é que funciona o tratamento, nada melhor do que conhecer histórias, né? Hoje a gente vai conhecer a experiência da Débora, saber como foi a chegada dela, como ela passou por esta fase até chegar à menopausa. A menopausa é um momento de mudanças significativas na vida da mulher, e cada uma com as suas particularidades. No caso da dona Débora, ela começou a perceber que tinha algo de errado em uma viagem de férias. Ano retrasado, a gente foi passar as férias na praia, e eu achei estranho, porque lá é bem ventilado, onde nós estávamos hospedados, e de madrugada eu acordava com calor. Mas só que não era calor no corpo todo, o calor era só daqui para cima. Em seguida, eu já procurei a ginecologista e relatei o que estava acontecendo. Ela me falou que seria o início da menopausa, porque o ciclo menstrual já estava atrasando, né? Quer dizer, ele não fica regular, ele fica desregulado. E todos os sintomas que eu estava sentindo era justamente o início da menopausa. A menopausa corresponde ao fim do ciclo menstrual, ou melhor, a última menstruação. Ocorre entre os 45 e 55 anos de idade, mas existem casos que ela pode vir um pouco antes, ali por volta dos 40 anos de idade. A menopausa é conhecida por seus sintomas clássicos e o principal deles é aquele calorzão mais conhecido como fogacho. Me irritava demais esse fogacho, esse calor, me tirava do sério esse calor. Eu podia estar num ambiente fechado com ar-condicionado e vinha aquele calor insuportável. Umas vão ter os sintomas mais agravantes, né? Além o meu, graças a Deus, só foi o fogacho, a irritabilidade mesmo, algumas dores que depois melhoraram e só. Outras não, tem taquicardia, tem problema de depressão, né? Tem ansiedade, a síndrome do pânico. Algumas me relataram isso, algumas amigas minhas. Com as devidas instruções, ela buscou melhorar a qualidade de vida com a prática de exercícios físicos e mudanças na alimentação, pois a diminuição hormonal na menopausa pode aumentar os riscos de doenças cardiovasculares.
Por isso, ela tem o hábito de pedalar diariamente e também praticar exercícios na academia. Eu sou super a favor dos remédios naturais e tomo ainda, né? Tem alguns chás que eu tomo à noite, né, para o sono, para ajudar a melhorar o sono e tudo, eu tomo. Mas eu queria um resultado mais imediato. A doutora me orientou: Débora, você quer tomar hormônio para a questão hormonal? Vou te passar um hormônio fitoterápico, que ele não vai te trazer tantos danos, né? Para inchar a mulher e tudo, porque tem alguns que são assim. Mas eu vou te passar um hormônio fitoterápico que vai ajudar a tua questão hormonal. Graças a Deus melhorou. Querendo ou não, é um processo inevitável que todas as mulheres vão ter que passar. E como eu não posso fugir dela, então eu tenho que me adaptar a essa nova fase da minha vida, que é a questão do climatério e da menopausa. E eu estou nesse caminho, me adaptando para ter uma qualidade de vida melhor. Tá aí, nada como conhecer histórias, né? Mas ali ela foi conversando, mostrando, falando sobre adaptação, a melhora na qualidade de vida. De fato, para que essa melhora aconteça, além de hábitos, bons hábitos, tem que haver um tratamento específico, né, doutora? Tem que haver um tratamento específico. Gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, para a audiência, que reposição hormonal não causa câncer, porque isso é um mito entre as mulheres muito grande. Elas, me disseram que causa câncer. Não, não causa. Depois a gente pode fazer só um programa falando sobre esses mitos do câncer, mas de antemão já vou falar para vocês. Reposição hormonal não causa câncer. Existem vários tipos de reposição hormonal. Então, assim, existe a reposição hormonal por via oral, existe a reposição hormonal por via transdérmica, que é um gelzinho que a gente pode passar, comprado em farmácia de distribuição, que é essas farmácias comuns, ou mandado fazer, que é a farmácia de manipulação. Existe o adesivo também, que a mulher pode colocar, e existe os implantes, que ela coloca na região subcutânea, e ainda a reposição hormonal vaginal, através da introdução dos hormônios pela vagina. Então, e assim, outra coisa, faz parte hoje em dia, a testosterona faz parte da reposição hormonal, porque tem muita gente que fala que é só estrogênio, mas a testosterona já saiu consenso que ela também protege, principalmente contra a osteoporose. Muito bem, quero agradecer sua participação aqui com a gente, viu, doutora? Quem quiser te encontrar, pode te localizar nas redes sociais? Lá no Instagram é @doutora Nara Brito. Aí pode deixar umas perguntinhas lá no direct que a gente responde. Muito bom, agradecer também a Celibras por nos ajudar a levar este tema a todos os públicos, levar informação, levar conteúdo sobre qualidade de vida. E agradecer a você de casa, que todos os sábados está aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, a vocês um ótimo final de semana. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente. Será que...